Shalom, shalom na gloriosa graça e paz de Jesus. Eu sou o pastor Daniel Palhão, nós estamos aqui em mais um vídeo para o canal. Se você não me segue, já se torna um perseguidor nosso aí. Ative o sininho, ative também o sininho das notificações e deixa o seu gostei. Não deixe de compartilhar, comentar para mais ou para que outras pessoas também possam ter acesso a esse vídeo. Gente, a esse conteúdo que é uma benção. É uma benção. Vamos lá? Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre 10 razões por que eu sou pós-tribulacionista. São 10 razões básicas e práticas. E vamos lá, são 10 razões. Eu quero ser rápido, é um vídeo rápido, um vídeo ligeiro e objetivo. A primeira é: a vinda de Jesus acontece após a tribulação. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Vamos para Mateus, capítulo de número 24. Vai falar acerca da vinda, a manifestação gloriosa de Cristo. Então, Mateus 24 e o versículo de número 29. 24, verso de número 29. Cadê? Diz assim, Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Versículo 30. Olha só. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos e terras se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Gente, vocês viram aqui que não tem duas vindas, mas uma única vinda, uma única manifestação de Deus. De Jesus ali vindo buscar a sua igreja. O nosso segundo ponto é: a igreja passa, ela atravessa a grande tribulação. A Bíblia nunca prometeu que a igreja será retirada antes. Não temos um versículo que defenda isso. Nós vamos encontrar isso em Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 14. Apocalipse 7 e o versículo de número 14. Vai nos falar, 7,14. Olha só, olha que interessante. E disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação. Está falando de uma multidão, a visão dos mártires na glória. Veja bem, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, olha só, os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, nós vemos claramente a igreja no período tribulacional. É claro que aqui vai ter uma divergência, mas ali não é igreja, ali é os judeus. Mas se eles se converteram a Jesus, se eles são seguidores de Cristo, lavaram suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro, eles são o quê? Se não a igreja? Eu não sei que eles são. Se não for igreja, sinceramente, eu não sei o que eles são. A ressurreição ocorre no último dia. Jesus ensina que a ressurreição dos salvos acontece no último dia e não antes da tribulação. Evangelho de João 39. João capítulo 6, perdão. João 6, 39. João 6, 39 diz assim: E a vontade do meu Pai, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum daqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê e crê nele tem a vida eterna. No Filho, crê, olha só, todo aquele que vê e crê, que vê o Filho e crê, nele tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Então, a ressurreição ocorre no último dia. Nós temos, esse é o nosso terceiro ponto. O nosso quarto ponto: o arrebatamento acontece na mesma ocasião da vinda de Cristo. Paulo descreve arrebatamento ligado à manifestação visível de Cristo, não a manifestação. Vem a primeira vez até as nuvens, aí arrebata a igreja, sobe, vai para as bodas, depois
vem, daí fica um período de 7 anos, depois volta e busca a igreja de novo. Pois é, não tem um período, um versículo dizendo que a igreja vai ficar 7 anos lá no céu. Não tem esse versículo. Então, o arrebatamento acontece na mesma ocasião. Paulo descreve o arrebatamento e a manifestação visível de Cristo. Nós vamos encontrar em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. E o versículo de número 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Gente, isso é... Hoje nós não estamos destrinchando texto a texto, tá? Esse é o nosso quarto ponto. Nós só estamos olhando o texto, somente o texto. 16, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Ressuscitarão. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor, estaremos sempre ou para sempre com o Senhor. O nosso quinto ponto: a igreja é advertida sobre perseguição e não sobre retirada. Ela não vai ser advertida, ó, vocês vão ser retirados quando levantar. Tanto é que Jesus vai dizer, quando acerca do princípio das dores, quando ouvir guerra, rumor de guerra, ei, acautelai-vos, tenha calma. Por quê? Este só é o princípio das dores. Ainda não é a grande dor, mas é o princípio. Ainda é o início. Então vamos lá. O nosso quinto, né? Nosso quinto é a igreja advertida sobre perseguição e não sobre retirada. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14... versículo de número 22. Atos, capítulo de número 14, o versículo de número 22. Que maravilha. Vamos lá. 14, o versículo de número 22. Vai nos dizer assim: confirmando o ânimo dos apóstolos. Olha só, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Olha só, porque, pois por muitas tribulações nos importa. Olha só, pois por muitas tribulações nos importa, prestem bem atenção, gente, nos importa entrar no reino de Deus. Pois é, nós somos advertidos sobre perseguição à igreja de Deus. O sexto ponto: o anticristo se manifesta antes da grande tribulação. É antes, Daniel? Sim, é antes. 2 Tessalonicenses. Como não? Vamos lá para a segunda, o nosso encontro, a nossa reunião com o Senhor, né? O anticristo se manifesta antes da vinda de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, diz assim, versículo 1. Ora, irmãos, rogo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Versículo 2. Que não movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então está se falando do anticristo. Está claro isso. Não tem arrebatamento sem antes da manifestação dele. Não é que é necessário, não, mas é o que o texto está dizendo. Vai se manifestar primeiro, vai ter uma perseguição, vai ter um levante aí vocês vão ser arrebatados. Os santos enfrentam, esse é o sétimo ponto, os santos enfrentam o domínio da besta. Vai ali ter uma perseguição, vai ter um problema sério ali, os santos vão enfrentar. Então, Apocalipse, capítulo de número 13, Apocalipse 13 e o versículo de número 7, diz assim: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los.
e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Eita! E aí? Como é que um pré-tribulacionista sai desses textos? Como? Ei, me explica aí. O nosso 8º ponto, o povo de Deus sempre passou por tribulações. Gente, sempre passou. Eu poderia citar lá em Romanos 5, 3, 5, Salmo 107, Salmo 107, 19, Romanos 8, 35, 37, Romanos 8, 12. Aí também Jeremias 30, versículo 7 e 10, vai falar da angústia de Jacó. Jesus voltará na última trombeta também. Nós temos lá em 1 Coríntios 15, 52. Enfim, a igreja, os santos, o povo de Deus sempre passou por perseguição. O povo sempre passou por tribulações. E eles não foram retirados dela, mas eles foram livres no meio dela durante a perseguição. Nós encontramos em Daniel 3, 17 e 18. Daniel, capítulo 3, e o versículo de número 16 e o versículo de número 17. Diz o quê? Vamos lá para o texto. Vamos olhar aqui o que está acontecendo aqui nessa perseguição. Em Daniel 3, 16, 17, vai falar menção acerca dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não vão se curvar ao rei Nabucodonosor, e por conta deles não se curvarem, são lançados na fornalha ardente. E por eles serem 17, capítulo 3, versículo 17 e 18. Cadê? 3, 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno, olha só, do forno de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. Olha só, e se não fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de outro que se levante. Está falando ali. E eles são lançados na fornalha ardente. E o que acontece? Eles não são retirados. Eles são livres durante o período. Não são queimados, não são. O fogo não consome os 2 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. 8º, 9. A promessa de proteção, ela é espiritual e não física. Então, Jesus orou para que os discípulos fossem guardados do mal, não retirados do mundo. E aí? Vamos lá para o Evangelho de João 17, 15? Gente, são 10 razões pelas quais eu sou pós-tribulacionista. João 10, João capítulo 17, 15, perdão. É João capítulo 17, versículo 15. João 17, versículo 15. Vamos lá para João 17. João 17 e o versículo de número 15. 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eita, meu Deus, e aí? E aí, seu pré-tribulacionista, senhor pré-tribulacionista, como dispensacionalista ali que surgiu no ano de 1830, com John Nelson Darby e Margaret MacDonald. Como você sai dessa? Como que você sai desses textos? Me diga. Apocalipse 19, olha só. O nosso 10º ponto é: a vitória final acontece na vinda gloriosa de Cristo. Apocalipse 19. Apocalipse 19, para nós encerrarmos o nosso vídeo, que são sobre 10 pontos pelos quais eu sou pós-tribulacionista. Isso porque nós não destrinchamos mais nada. Gente, só estamos no texto. Apocalipse 19, versículo 11 e o 21. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o que estava assentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo,
e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, olha só, que há no céu, e em cavalos vestidos de linho, e seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. 15. E da sua boca saiu uma espada aguda, para ferir com ela as nações. E ele, olha só, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. 16. E na sua veste, na sua coxa, tem escrito o seu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A vitória final acontece na vinda gloriosa. Isso aqui está falando da vinda gloriosa de Cristo. Então, não só da vinda gloriosa, mas também da batalha de Gog e Magog. Meus irmãos, a batalha. Meus irmãos, são 10 pontos, são 10 situações, são 10 versículos, são 10 pontos pelos quais eu sou pós-tribulacionista. É claro que tem mais, não consigo aqui falar todos em um vídeo curto, e nem num dia, nem numa hora de vídeo. Nós precisamos de mais que isso. Mas são 10 pontos. E aí, você gostou? Gostou? Você pensa diferente? Não tem problema, deixa nos comentários aí qual que é a sua visão. Se você entendeu também, se você tem alguma dúvida, nos mande. Aí estaremos esclarecendo com muita alegria. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua empresa, em nome de Jesus. E vamos crescer em graça e conhecimento. E aquilo que eu sempre digo, vem comigo em glória, vem comigo, vamos crescer na palavra de Deus. Meus irmãos, comenta, compartilha e não esqueça de deixar o like. Deixa o seu like, comenta, compartilha, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Shalom e até qualquer hora, se assim Deus nos permitir. Não esquece de se inscrever, hein, gente? Ajuda aí. Ajuda aí a comprar o leite das crianças, tá? Vamos lá, vamos que vamos!